Quero cumprimentar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, dizer que é uma honra poder estar com você mais uma vez, através das mídias sociais, transmitindo a palavra de Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos ministrar o Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, do versículo 24 ao versículo 29, e o tema da minha pregação é a Casa dos Sonhos. Uma passagem muito conhecida, que faz parte do Sermão de Jesus, o conhecido Sermão do Monte, em que Jesus vai ensinar sobre a diferença daqueles que ouvem a sua palavra e a praticam, e daqueles que ouvem a sua palavra e não a praticam. Então, nós temos o ensino de Jesus, a diferença entre os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos, aqueles que são apenas confessos, mas que não são praticantes da palavra de Deus. Então, eu gostaria que você acompanhasse a leitura bíblica, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Muito bem, nós temos aprendido durante essa série de ministrações, hoje é a 8ª mensagem dentro desse contexto, que Jesus está instruindo os seus discípulos sobre a diferença entre o comportamento dos fariseus, o comportamento dos religiosos da época e o comportamento que deveria ter o verdadeiro discípulo de Jesus. E entre tantos ensinamentos que nós aprendemos durante essa série de ministrações, Jesus então conclui o seu sermão fazendo algumas citações que chamam a nossa atenção sobre a importância de nós praticarmos aquilo que ele está nos ensinando. Como é que Jesus faz isso? Vejam que há 2 semanas atrás eu preguei sobre a ilustração dos dois caminhos, quando Jesus fala sobre o caminho estreito e o caminho largo, a porta larga e a porta estreita. Depois, Jesus nos dá uma advertência, nos alertando sobre o cuidado que nós temos que ter contra os falsos profetas, aqueles que falam em seu nome, mas que não são praticantes da sua palavra. E Jesus exemplifica, Jesus nos dá o entendimento de como diferenciar quem é o verdadeiro profeta e quem é o falso profeta. Jesus faz isso usando o exemplo de duas árvores, a árvore que produz bons frutos e a árvore que produz maus frutos. Então, aquele que ouve a palavra, que pratica a palavra, que entende, que aceita a doutrina, obviamente produz bons frutos. E Jesus então conclui o seu raciocínio dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, este de fato entrará no reino dos céus. Então nós chegamos à seguinte conclusão: não basta apenas sermos cristãos professos, nós temos que praticar a palavra de Deus, porque é possível que alguém que frequente a igreja e que confesse o cristianismo, ou que até mesmo possua dons espirituais, esta pessoa, por não praticar a palavra de Deus, não herdará o reino de Deus. Então Jesus agora conclui definitivamente seu sermão, trazendo para nós uma parábola sobre dois construtores e duas casas, ou duas construções, ou duas edificações. E Jesus então diz que um é sábio construtor, e este sábio construtor construiu, edificou sobre a rocha, e o outro que não é sábio, ele constrói sobre a areia. E nós vamos observar a palavra de Jesus
e entender como é que Jesus argumenta isso. O que é que Jesus está nos ensinando no finalzinho da sua mensagem, no finalzinho da sua pregação no monte, sobre então ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. E aqui nós percebemos, irmãos, que as meras obras em si não salvam, mas que uma vez que você ouviu o Evangelho, você crê no Evangelho, você tem que praticar o que ensina o Evangelho. Então, Jesus nos apresenta aqui o primeiro construtor. Notem que Jesus diz que esse homem, ele edificou a casa sobre a rocha. Jesus está falando objetivamente sobre alguém que ouviu a sua palavra, que acolheu a sua palavra e que ele então começa a praticar a sua palavra. Essa pessoa é praticante dos ensinos de Jesus e ele vai assemelhar essa crença, essa fé no que Jesus diz com alguém que está cavando a terra, com alguém que está procurando fazer uma boa construção. Por isso que Jesus usa a base da construção. Notem que ele diz que esse homem prudente, este homem sábio, este homem precavido, no versículo 24, ele edificou a sua casa sobre a rocha. E aqui nós precisamos mais uma vez pensar no pano de fundo. Notem que na época de Jesus, na Palestina, as casas, antes de serem construídas, a pessoa precisava analisar muito cuidadosamente o terreno sobre o qual ela ia construir essa casa. As casas geralmente eram muito vulneráveis. Nós temos uma citação lá no capítulo 6, versículo 19, quando ele fala sobre juntar tesouros onde os ladrões não roubam, ali é uma referência de que as pessoas conseguiriam, por exemplo, furar as paredes das casas para roubar os pertences do dono da casa. Nós temos uma outra referência no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 4, quando então eles removem o telhado de uma casa para descer até onde Jesus estava, um paralítico, para que ele fosse curado. Então vejam que as construções eram muito vulneráveis. O mais importante e o ponto com o qual eles tinham maior cuidado era exatamente a fundação da casa. E aqui nós temos que pensar ali na região da Palestina e vamos pensar aqui num lugar onde geralmente era o leito de um rio. Então uma região muito seca e que durante muitos meses não tinha água. Era natural que as pessoas escolhessem aquela região para construírem as suas casas. Só que eles deveriam tomar um certo cuidado, porque a terra arenosa, ela não tinha condições de sustentar uma construção. Então, para que alguém construísse uma casa que suportasse o período do inverno, o período das chuvas, quando viessem correntes ou quando ventos fortes soprassem sobre aquela construção e ela pudesse resistir, era necessário que essa pessoa então cavasse a terra e encontrasse um solo mais firme, ao que Jesus chama de rocha, para que sobre esta rocha então edificasse a sua construção. E Jesus então diz que o homem sábio, o homem prudente, ele encontra o terreno e ele então escava esse terreno, e nós vamos ter mais detalhes dessa parábola de Jesus, não só aqui no Evangelho de Mateus, mas no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, quando ele então vai mostrar para nós que o homem que é prudente, ele cava a terra até ele encontrar um solo mais firme, para que ele então comece a edificar a sua casa. Isso, obviamente, dava mais trabalho, exigia muito mais dedicação, exigia que essa pessoa tivesse muito mais conhecimento do solo, exigia que essa pessoa fizesse um planejamento para construir a sua casa, que essa pessoa tivesse muito mais desprendimento de força, de vontade, de dedicação. Só que, em contrapartida, Jesus nos apresenta não só o construtor e a construção, mas o resultado dessa construção.
Jesus diz que quando vierem as fortes correntes de água, que quando vierem os ventos, essa casa suportaria. Então, o resultado desse trabalho significativo, o resultado desse trabalho árduo, seria o desfrutar de segurança e estabilidade nos momentos difíceis. Então, no primeiro momento, o que nós temos de Jesus aqui é um ensino de que a vida cristã requer de nós planejamento, disciplina, conhecimento. Cristo apresenta-se como a rocha. É sobre os seus ensinos que nós construímos o edifício do nosso conhecimento. É sobre a pessoa de Jesus que nós estamos fundamentados. É sobre o Evangelho de Jesus que a nossa fé está alicerçada. Mas isto requer de nós desprendimento, requer de nós força de vontade para entender os ensinos de Jesus e para praticar o que Jesus está nos ensinando. Notem que desde o início do sermão de Jesus, ele apresenta, de um lado, o comportamento dos religiosos da época e, do outro lado, o comportamento que deveriam ter os discípulos de Jesus. Jesus está apresentando, de um lado, o farisaísmo, ou os escribas, ao ponto que o texto que nós lemos, no verso 29, diz que os ensinos de Jesus eram diferentes e a multidão se admirava da sua doutrina, porquanto lhes ensinava com autoridade e não como os escribas. Então notem que o ensino de Jesus, ele é muito relacionado à prática. Jesus não consegue desassociar a fé da prática. Então nós temos, de um lado, que crer no evangelho, mas ao mesmo tempo obedecer ao evangelho. E este homem que entende o solo, notem que tanto prudente quanto imprudente, tanto homem sábio quanto homem tolo, um constrói sobre a rocha e o outro sobre a areia, mas ambos estão na mesma região. Ambos estão diante do mesmo cenário. São pessoas aparentemente iguais, mas as suas atitudes é que denotam a diferença. E é exatamente neste ponto que deve se chamar a nossa atenção. Jesus está nos ensinando que praticar a sua palavra é ser semelhante a um sábio construtor. Pense num edifício, pense na construção de uma casa. Você não consegue ter uma casa segura se ela não tiver um bom alicerce. Nós estamos num prédio e eu acompanhei a construção desse prédio. E eu sei que aqui foi feito um bom alicerce. As colunas que sustentam as paredes, elas têm uma grande profundidade. O buraco que foi feito, a ferragem que foi colocada, o concreto que encheu todo o espaço do buraco que foi cavado, tudo isto feito com estudo, com análise, com conhecimento. O construtor desse prédio, quando fez, ele sabia da importância do alicerce. E nós já passamos, durante esses anos, por climas diferentes. Períodos de muita ventania, de chuvas fortes, mas nós temos a segurança na construção exatamente porque ela está bem fundamentada. Assim são aqueles que, ao ouvirem a palavra de Deus, as praticam. Nós estamos como alguém que está preparando o solo, como alguém que está escavando o solo. E isso aqui mostra para nós que é trabalhoso. A vida cristã requer muita disciplina. A vida cristã requer que nós sejamos cuidadosos na nossa maneira de viver, buscando o conhecimento da palavra de Deus, procurando e orando sempre para que Deus nos dê sabedoria, para que a gente creia no Evangelho e pratique esse Evangelho. Esta é a intenção de Jesus ao ensinar os seus discípulos. Vocês não podem desconectar a fé da prática. Ambas caminham juntas. Nós
estamos vivendo em um período de tempestades. Nós estamos enfrentando um dos momentos mais críticos no que diz respeito a relacionamentos. Nós somos uma comunidade muito templocêntrica, nós estamos acostumados a nos reunirmos todos os finais de semana, a termos próximos de nós os irmãos com quem nós compartilhamos a palavra de Deus, compartilhamos as nossas experiências de vida. Nós somos profundamente relacionais. E agora nós estamos vivendo um período de confinamento que testa a construção da nossa vida cristã. Se a nossa vida foi bem construída e edificada sobre a rocha, se nós estamos bem fundamentados na palavra de Deus, essas turbulências que estão acontecendo, a ventania, as tempestades da vida, essas dificuldades às quais nós estamos sendo submetidos, elas não vão destruir o edifício da nossa vida espiritual. A nossa vida não vai desabar. A nossa vida não vai se transformar em escombros, porque nós estamos bem fundamentados, porque nós estamos bem alicerçados na palavra de Deus. É isso que Jesus está ensinando os seus discípulos. É exatamente sobre a importância de ouvir e praticar a palavra de Deus. Em contrapartida, do versículo 26 ao versículo 27, Jesus fala sobre o segundo construtor. Diferente do primeiro, o segundo construtor é aquele que ouve a palavra de Deus e ele não acolhe essa palavra de maneira que ele consiga praticá-la. Ele é o ouvinte da palavra, mas ele não é praticante da palavra. E esta pessoa, semelhante ao primeiro construtor, também constrói um edifício. Ele também levanta a sua casa. Só que ao invés de procurar conhecer o solo, e ao invés de se dedicar para que não construísse a sua casa, o seu edifício, num solo que não suportaria as tempestades, as chuvas e as torrentes de água, este construtor, por negligência, por falta de vontade, por falta de planejamento, por não estar disposto a escavar o solo a quantidade suficiente para chegar na rocha, para chegar no lugar aonde tivesse segurança de que o seu edifício estaria bem fundamentado, não teria perigo de desabar. Por causa dessa negligência, por protelar as suas obrigações, as exigências que tem no Evangelho, esse construtor não foi sábio. Esse construtor foi tolo. E a base da sua construção revela isso. Porque ele não construiu sobre a rocha. Ele não escavou o suficiente. Mas ele construiu, usando a linguagem do evangelista Lucas, sobre a terra. É como se fosse uma terra fofa, uma terra macia. Ou, na linguagem do evangelista Mateus, sobre a areia. Uma região arenosa. Vejam, essa pessoa poupando-se do trabalho, poupando-se dos esforços, pensando que era simplesmente por ouvir e então construiu uma vida sem fundamento, uma vida sem estrutura, uma vida sem segurança. O resultado foi que, ao vir as turbulências, as tempestades, as lutas e as provações, a sua casa ruiu, viraram escombros. Então, nós temos aqui dois erros que Jesus nos aponta no segundo construtor. O primeiro erro é que ele quis evitar o trabalho árduo. Preparar o alicerce não é fácil. Quem trabalha com construção sabe do que eu estou dizendo. Antes de levantar um edifício, é fundamental que a pessoa faça o planejamento. É fundamental que a pessoa reúna o maior conhecimento possível sobre o lugar, sobre o solo, sobre o material que vai ser utilizado, sobre como será construído. Porque todo o demais da construção, todo o restante da construção do edifício depende exclusivamente
do fundamento, depende exclusivamente do alicerce. Como vai estar fundamentado? Imagine você fazendo uma casa ampla, bonita, confortável, muito bem acabada, um design muito arrojado, mas uma casa sem fundamento. Essa casa não tem segurança, porque a segurança está exatamente no fundamento, no alicerce que segura todo o edifício. Esta pessoa que se poupa do trabalho, que diz que orar é muito desgastante, que se debruçar para estudar as Escrituras é muito difícil porque exige tempo e a vida é muito corrida, esta pessoa deveria repensar o seu cristianismo. Se alguém diz que não consegue se consagrar a Deus ou planejar a sua vida segundo a palavra de Deus, porque isso tudo dá muito trabalho e essa pessoa opta pelo caminho espaçoso, como Jesus usou a linguagem anterior, ou por construir no terreno arenoso, essa pessoa deve repensar o seu cristianismo. Porque a vida cristã requer disciplina. Os discípulos são chamados a uma vida de desafio, ao ponto que Jesus disse a eles: se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, de nada adianta. Vejam que os fariseus eram dedicados, eram disciplinados, eles eram até metódicos demais nas suas práticas, na tradição dos antigos, como diz as Escrituras. Mas Jesus não está removendo a obrigatoriedade da vida disciplinar. Jesus está incluindo aí um elemento a mais. Não basta apenas ter as atitudes, mas isso deve partir do conhecimento que flui da compreensão das Escrituras e essa prática, esse coração agora devoto a Deus. Então, nós somos chamados para construir sobre a rocha e não sobre o terreno arenoso. Então, nós somos chamados para uma vida de oração, para uma vida de leitura bíblica, para uma vida de conhecimento das Escrituras, de estudo das Escrituras, para uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. Para que em épocas como esta que nós estamos vivendo, as tempestades que estão surgindo não destruam o nosso edifício, não destrua a casa dos sonhos, para que esse período em que nós estamos vivendo não seja o grande causador do nosso sofrimento. Se nós estivermos bem fundamentados na rocha que é Cristo, as tempestades e os ventos fortes não poderão destruir o nosso edifício. A segunda atitude deste segundo construtor que foi errada é que ele agiu de maneira imprudente. Vejam, ambos os construtores procuraram a mesma região. Ambos os construtores edificaram casas. No entanto, um foi prudente ao analisar o solo, a pensar nas possibilidades das intempéries climáticas, que poderia vir a chuva, que poderia vir um tempo ruim, que poderia vir a tempestade. O imprudente não. O imprudente, ele agiu de maneira leviana, procurando talvez mais praticidade, procurando resolver as coisas de uma maneira mais rápida, mais objetiva, e construiu uma casa que não tinha um fundamento seguro. Assim é a nossa vida no reino de Deus. Nós fomos chamados, nós entendemos o Evangelho. O próprio Deus, através da ação do Espírito Santo, tem gerado fé em nossos corações. E à medida em que nós ouvimos a palavra de Deus, essa fé é aumentada em nós, e nós começamos a obedecer, e a nossa vida é pela fé, mas ela produz obras que glorifiquem a Deus. E essas obras que resultam de uma vida de fé que decidiu obedecer a Deus. Nós conhecemos o Evangelho, nós temos que obedecer a Cristo. Nós não podemos trocar a Sua palavra, nós não podemos trocar a vida cristã pelos prazeres imediatos. Nós não podemos trocar as bênçãos vindouras pelos prazeres desta vida, pelos prazeres momentâneos que aqui nós temos. Nós não podemos pensar a curto prazo, nós temos que sempre pensar na eternidade. Como dizia
Jonathan Edwards, estampa, Senhor, em meus olhos a eternidade. Assim é que nós devemos pensar. Pensar que a nossa condição final e definitiva não é esta. Neste mundo de sofrimento, neste mundo que está sujeito à maldição da queda, neste mundo em que existe, sim, a pregação do Evangelho, a luz de Cristo, os confortos que Deus traz ao nosso coração e as bênçãos vindouras, mas que também está presente a corrupção, a depravação, os assassinatos, a prostituição, a imoralidade que é disseminada neste mundo de tantas coisas erradas. Nós temos que brilhar como luz, porque nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Então, nós não podemos olhar de maneira a um curto espaço de tempo, mas nós temos que olhar para a eternidade. Nós temos que ver as coisas na ótica de Deus e da eternidade, não à luz do momento, mas à luz da eternidade. E qual é então o resultado do segundo construtor? Diferentemente do primeiro, que enfrentou as tempestades, os ventos fortes e as correntes de água, o segundo construtor teve que lidar com a demolição do seu edifício, porque a sua casa não havia sido bem construída sobre a rocha, porque a sua casa não tinha um bom fundamento. Quando vieram as tempestades, quando desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos, disse Jesus, e combateram com aquela casa, caiu, foi grande a sua queda, grande foi a sua ruína. Vejam, nós estamos enfrentando constantemente lutas que podem ser aqui representadas com a chuva, com os rios que correm, com os ventos que assopram. Essas tempestades, essas mudanças da nossa vida, essas nuances que existem em cada momento da nossa vida, em cada fase. Eu sei que cada um de nós está lidando com essa realidade de uma maneira diferente. Isso tudo depende de como você enxerga o mundo à sua volta. Quais são as lentes que você olha para enxergar a realidade à sua volta? Se você olhar para o mundo através das lentes da carnalidade, da incredulidade, do desespero, será caos, será ruína. Mas se nós aprendermos a olhar para o mundo e para os acontecimentos da história pelas lentes do Evangelho, nós vamos enxergar que Deus está sustentando a nossa vida espiritual, a nossa casa espiritual, o nosso edifício espiritual. Porque Ele está no controle da história, Ele está conduzindo todas as coisas. Portanto, meus irmãos, nesta noite eu gostaria que você refletisse sobre isso. E eu quero fazer aqui algumas conclusões, usando o exemplo de Jesus, do sábio construtor e do construtor imprudente, do construtor tolo. Qual tem sido o tipo de construção que nós temos levantado? Ela está sobre a rocha ou sobre a terra fofa? O nosso edifício espiritual, a nossa identidade cristã, a nossa vida cristã, ela está fundamentada em Cristo ou nas coisas deste mundo? Portanto, se você estiver bem fundamentado em Jesus, você não vai ver a sua vida espiritual ruir. Mas se você não estiver fundamentado na palavra de Deus, com certeza, as intempéries da vida derrubarão. Porque somente aqueles que estão bem alicerçados é que podem resistir às dificuldades, às lutas e às batalhas. E eu concluo fazendo algumas citações. Pastor Martin Lloyd Jones concorda que o propósito desta parábola foi mostrar-nos a diferença entre a verdadeira e a falsa profissão do cristianismo. Vejam, ele está dizendo que o objetivo de Jesus, ao citar esta parábola das duas casas, dos dois edifícios e dos dois fundamentos, é para mostrar a diferença entre um cristão verdadeiro e um falso cristão. Entre aquele que professa a fé e a pratica e aquele que apenas com os lábios professa, mas não é praticante da palavra de Deus. Os dois construtores, descritos por Jesus, representam um falso e o outro o verdadeiro crente. Os dois construtores, assim como as duas casas, foram construídos no mesmo lugar, são iguais por fora,
nós não sabemos quem tem de fato construído a casa sobre a rocha, exceto, é claro, pelos frutos que vai produzir, como Jesus disse anteriormente, analisando a árvore pelos frutos que ela produz. Há uma outra citação do pastor americano, Jack Carson, ele afirma que apenas a tempestade revela a qualidade da obra dos dois construtores. Notem que a tempestade é necessária. As turbulências da vida são necessárias. E eu sei que neste período em que nós estamos vivendo, muitos cristãos se questionam: será que é necessário passar por isso? Ou qual a razão de tudo isto? Como Deus está nesta quarentena? E eu quero dizer a você, Deus continua soberano. Ele continua conduzindo a história e não há dúvidas de que Ele determinou isto ao longo da história. Nós estamos vivendo os propósitos de Deus. Então a tempestade é necessária para revelar sobre qual fundamento nós construímos a nossa vida espiritual. Uma terceira e última citação, pastor John Stott complementa dizendo que a verdade sobre a qual Jesus está insistindo nesses 2 parágrafos finais do sermão é que nenhum conhecimento intelectual dele, nenhuma profissão de fé verbal, embora ambos sejam essenciais em si mesmos, podem substituir a obediência. Vejam, conhecer a Deus é fundamental, professar a fé cristã é fundamental, mas nós também temos que praticar, viver segundo aquilo que cremos e que professamos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus sustente você e sua família e que você continue sempre e gradativamente crescendo no conhecimento da palavra de Deus, construindo um edifício bem fundamentado, bem alicerçado. E as lutas e dificuldades jamais trarão a ruína à sua vida. Antes, você permanecerá. Como bem disse Jesus, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa firmada sobre a rocha, e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Nós vamos orar. Eu quero orar por você, por sua família, e depois desta oração nós ouviremos um hino com a nossa irmã Larissa. Ela estará louvando ao Senhor e então, neste momento, nós vamos orar. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de poder estar com os meus irmãos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado, por abrir o nosso entendimento, porque se não fosse a ação do Senhor, jamais nós compreenderíamos a tua palavra. Eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos e eu creio que o Senhor está sustentando cada um deles, a cada uma das famílias nesse momento, para que muito em breve nós tenhamos a oportunidade de estarmos juntos, aqui reunidos nesse espaço físico, prestando um culto ao Senhor. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quero deixar aqui para a meditação dos irmãos Salmos 116, 12, que diz assim a palavra do Senhor. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Vou louvar um louvor, que este louvor possa falar aos vossos corações. Se eu estou aqui, se posso respirar, eu reconheço, tudo vem de ti. Tanto que eu recebi, mesmo sem merecer, a tua graça não tem fim. O que darei a ti? Tu és tão bom para
posso viver sem esse amor que me curou e me salvou. Eu vou depender sempre de ti, eu vou te buscar cada vez mais. Tu és pra mim incomparável. O que darei a ti? Tu és tão bom para mim, para todo sempre. Eu te louvarei. O teu amor me encontrou. Não posso viver sem esse amor que me curou e me salvou. Eu vou depender sempre de ti, eu vou te buscar cada vez mais. Tu és pra mim incomparável. O que eu faço, o que eu tenho, te entrego tudo, eu não retenho. A minha vida é pra tua glória, Senhor. O que eu faço, o que eu tenho, te entrego tudo, eu não retenho. A minha vida é pra tua glória, Senhor. O teu amor me encontrou. Não posso viver sem esse amor que me curou e me salvou. Eu vou depender sempre de ti, eu vou te buscar cada vez mais. Tu és pra mim incomparável, incomparável. Oh, tu és pra mim incomparável. Deus abençoe.